falar com você sobre a expressão o servo do Senhor. Amém? Então, ser servo de Deus significa desfrutar de uma posição de confiança e privilégio na presença de Deus. Amém? O servo do Senhor serve a Cristo, serve a Deus, e não mais ao pecado. O servo de Deus, ele tem algumas características exclusivas. Ele é propriedade exclusiva daquele que tirou ele das trevas e o trouxe para a luz. Amém? Nós precisamos ter essa clareza no nosso ser. Quem me tirou das trevas foi o Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus, é a Ele que eu sirvo. E na Bíblia você vai encontrar a expressão servo de Deus ou servo do Senhor. E nesse contexto, você vai ter diferentes significados no contexto bíblico. Primeiro eu vou falar para você, há um sentido, o primeiro sentido de servo do Senhor é o sentido que Deus é que todos são servos de Deus, pois Ele é quem governa sobre todas as coisas. Amém? Não há nada e ninguém à parte do poder e do controle de Deus. Mesmo uma pessoa que fala que não acredita em Deus, que não confia em Deus, ela está sobre o domínio de Deus, porque Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Fala comigo assim, Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Abra comigo no Salmo 119, nós vamos ler a partir do verso 89. Salmo 119 é o salmo mais grande da Bíblia. Cadê os alunos do Instituto de Vencedores? É o maior salmo, né? É o Salmo 119. E o menor qual que é? Qual que é o menor? É o 133, tá? É o menor salmo, é o Salmo 133. É o menor capítulo, né, da Bíblia, é o Salmo 133. Então, vamos ver. Salmo 119, verso 89 diz, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabelecestes a terra, que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje. Pois não há nada que não esteja a teu serviço. Você pode dizer um glória a Deus? Não existe nada que não esteja a serviço de Deus. E eu me lembro agora daquela situação, né? Tem essas histórias que o pessoal cria, esses testemunhos, né? De que uma irmã muito necessitada, e tinha uma irmã muito necessitada, e tinha uma pessoa que não acreditava em Deus, que não servia a Deus, que servia ao diabo, e aquela pessoa falou assim, essa irmãzinha aí, ela era aquela irmã bem canelinha de fogo, penteca, né, assim, bem, glória a Deus, aleluia, e fazia, e é uma irmã bem canelinha de fogo. Mas era uma irmã que estava necessitada, ela tinha uma necessidade financeira, tinha uma necessidade na casa dela, né, de receber cestas básicas. E ela orou a Deus, orou a Deus, orou a Deus, e alguém ficou sabendo, aquele pessoa usada pelo diabo, ficou sabendo que ela precisava. E pediu para as pessoas que serviam a ele, olha, você vai lá naquela casa e vai falar para ela que quem mandou aquilo não foi Deus, foi o diabo. Foi o diabo que mandou aquela cesta básica grande. E o pessoal chegou lá e falou, perguntou, se ela
Se ela perguntar quem mandou, você vai falar que foi o diabo que mandou. Aí está lá e tal, e a irmãzinha não perguntou quem mandou, né? A irmã só glorificou a Deus, glória a Deus, aleluia, deu uma sapateada lá, né? Fez uns reteté, orou em línguas, né? E aí os servos virou e falou assim, servos do diabo virou e falou assim, a senhora não vai perguntar quem mandou essas cestas para você, não? Ela falou assim, olha, meu querido, eu vou te dizer uma coisa, para mim, Deus é o Senhor de tudo. Quando Ele manda, até o diabo se submete. Amém? Quando Ele manda, até Satanás tem que obedecer. Amém? Então Deus é assim, Ele é Senhor, esse texto está falando disso, que todas as coisas estão a serviço de Deus, né? Todas as coisas estão a serviço do Senhor. E nós precisamos ter isso muito bem claro na nossa vida, porque se acontece algo na nossa vida que nós achamos que não é do Senhor, isso não pode nos desestabilizar, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que converte a maldição em bênção. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o mal que tenta vir sobre mim, Deus transforma em bem. Quando eu sou uma pessoa que está ali confiante e esperando no Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí, bem penteca? Aleluia! Senhor é bom. Então é importante entendermos que todas as coisas estão a serviço de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor de tudo. E já no sentido mais comum, a expressão servo de Deus, ou servos do Senhor, ela é aplicada àquelas pessoas que servem a Deus. Homens e mulheres que em algum momento da sua vida, assim, que estão com a vida diante de Deus, não é em algum momento, mas que estão com a sua vida diante de Deus. E nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que serviram ao Senhor. O primeiro deles é o pai da fé, que é chamado de o patriarca Abraão. Fala comigo, pai Abraão. Abraão foi o servo de Deus, e a Bíblia fala isso lá no Salmo 105, 42, diz o seguinte, pois ele, Deus, se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Amém? Então Abraão, ele foi muito mais do que isso, ele também foi chamado amigo de Deus. Que privilégio, né? Ele, mais do que servo, ele foi chamado de amigo de Deus, né? Já é interessante, Jacó foi neto de Abraão. Em Ezequiel, capítulo 28, verso 25, fala que Jacó é chamado o seu servo Jacó. Ezequiel 28, verso 25, diz o seguinte, assim diz o soberano, o Senhor, quando eu reunir Israel dentre as nações, nos quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre ele à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Então Jacó também foi chamado de servo de Deus. A Bíblia refere-se a ele também como servo de Deus. Moisés também foi um homem de uma comunhão com Deus maravilhosa. E ele foi, tem um texto bíblico que fala que Moisés, ele falava com Deus face a face, como alguém falava com seu amigo. Quantos aqui têm amigos? Amigos de rocha, amigos de verdade, né? Quando você está diante do seu amigo, você fala aquilo que está no seu coração. Então Moisés, ele além de servo de Deus, ele não foi chamado amigo de Deus, mas ele fala que Moisés falava com Deus face a face.
Êxodo 14, 31 chama Moisés de servo do Senhor. Êxodo 14, verso 31. Israel viu o grande poder de Deus contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seus servos. Amém? Seu servo. Amém, igreja? Outro que a Bíblia fala de servo de Deus, Josué. Josué foi o sucessor de Moisés e também foi chamado de servo de Deus. Josué 24, 29 diz o seguinte: depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Já pensou? Hoje nós temos pessoas que vivem até 100 anos, 102, 105 anos. E aqui ele viveu até 110 anos e foi chamado de servo do Senhor. E por último que eu vou falar para vocês, existem outros, né? É o rei Davi. O rei Davi, embora tenha sido um rei grande, um rei de muitas... Ele foi também um homem que tinha comunhão com Deus, venceu muitas batalhas. Ele tinha uma comunhão maravilhosa com Deus. O Salmo 132, 10 disse: por amor a Davi, teu servo, não faça virar o rosto do teu ungido. Então aqui várias pessoas são chamadas de servos de Deus. Mas você pode perguntar: eu sou servo ou eu sou filho de Deus? Já passou essa dúvida para a sua cabeça? Eu sou servo ou eu sou filho de Deus? Os dois, né, Clara? Exatamente. Muitas pessoas pensam que a expressão servos e filhos de Deus são expressões contrárias, mas não são. A palavra servo, no Novo Testamento, ele traduz o termo no grego que é doulos, e significa escravo. Então, a expressão servo de Deus significa escravo. Um escravo é aquele que não tem vontade. E uma contradição em sermos servos e também filhos de Deus. Amém? Então, como eu já falei, todos nós possuímos o Senhor. Mesmo aquele que não acredita, ele está a serviço de algo. Se ele não crê em Deus, ele está a serviço de algo, a serviço de uma ideologia, a serviço de um pensamento, a serviço de algo que a pessoa acredita. Então a Bíblia diz que todos possuem um Senhor. Nenhum homem ou qualquer outra criatura pode reivindicar ser senhor de si. Às vezes a gente fala assim, né? Eu sou dono do meu nariz. A gente pensa que é. Mas, na verdade, a gente não é senhor da gente. Porque nós não temos o domínio. Nós vemos, né? Às vezes a pessoa faz tanta coisa, fala, não, eu que mando na minha vida. Mas a pessoa, ela está a serviço de algo, né? Abra comigo em Romanos 6. Nós vamos ler agora um texto maior. Romanos 6, de 15 a 23. Nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre sobre os servos, ser servos, né? No verso 15, ele começa dizendo: então, faz a pergunta, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quantos sabem que muitas pessoas falam isso? Eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer coisas erradas e vir e participar da ceia, participar da comunhão, mas porque eu estou debaixo da graça. Isso é equivocado, não é bem isso. E o apóstolo Paulo fala isso, ele responde, de maneira nenhuma. Fala assim, de maneira nenhuma. Então, muitas pessoas, às vezes, deturpam a graça para fazerem aquilo que elas
acham que devem fazer para fazer coisas erradas. E ele continua, de maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. É interessante isso, né? Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao pecado. Continuando, ele fala, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Amém? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra que esclarece tanto para nós, né? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele está personificando o pecado na figura de um senhor de escravos. Muitas pessoas são escravas do pecado. Por quê? Porque aquilo que ela não quer fazer, ela acaba fazendo, porque ela está numa vida de escravidão. E contrasta os servos do pecado com os servos de Deus. O apóstolo Paulo diz que alguém é servo de Deus quando é dedicado ao seu reino, ou é servo do pecado trabalhando em prós do reino das trevas. Gente, não tem jeito, ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve. Ou a gente está pelo que a palavra de Deus diz, ou não. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus Deus nos dá o livre-arbítrio. Sim, Ele dá. Você pode decidir ou servir a Deus ou não servir a Deus, né? Não podemos aceitar os princípios bíblicos apenas em parte. Quero ouvir um amém. Então, assim, às vezes a gente tem algumas situações que nós nos deparamos e nesses últimos meses, né, nós temos debatido tanto em relação à política, mas a gente sabe que tem propostas na política que são totalmente contrárias ao que a palavra de Deus diz. E que a gente, se nós estamos em Cristo, nós não podemos estar com situações que são contrárias à palavra de Deus. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, não podemos aceitar os princípios de Deus apenas em parte. O redimido é servo de Deus e do Senhor Jesus. A segunda coisa importante que o apóstolo Paulo diz é que a Bíblia, ela diz claramente que somos servos de Deus. E que a gente pode, como eu falei para você lá, a expressão doulos, fala que nós somos escravos do Senhor, né? É forte essa expressão, escravo, mas o que ele está querendo dizer? É o que às vezes a gente fala, né? A gente explica, né, na palavra de Deus. Quando a minha vontade é contrária à vontade de Deus, a Bíblia diz que eu preciso ir para a cruz. E a cruz é o seguinte, eu estou abrindo mão da minha opinião pessoal em favor
do que aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, assim, a Bíblia diz, quando a carne, né, vamos supor, a cruz tem muito a ver com a carne, com os pecados. Então, a minha carne inclina, vou dar alguns exemplos aqui, inclina, por exemplo, para situações pornográficas. Então, na internet, hoje você tem isso na palma da sua mão, né? Então, o que eu faço? Eu nego a mim mesmo, eu crucifico a minha carne, porque eu não sou mais servo do pecado, eu sou um servo de Deus, amém? E assim, diante das situações erradas, diante de tudo aquilo que nós acreditamos que não é de Deus, nós precisamos estar bem posicionados. Não, eu defini servir ao Senhor, eu defini estar debaixo do sangue de Jesus, eu já defini quem é o meu Senhor, então eu vou agir de forma coerente com aquilo que o meu Senhor acredita, em nome de Jesus. Amém? Isso significa, por exemplo, vamos ler aqui, o apóstolo Pedro, ele descreve algo muito importante nesse sentido também. Ele diz que os cristãos são propriedade exclusiva de Deus, né? Abre comigo lá em 1 Pedro 2, verso 9. Então, nós não somos propriedade de nós mesmos, mas nós temos um dono, somos propriedades exclusivas de Deus. E 1 Pedro 2, 9 diz, o povo cristão, o povo que ama a Deus, o povo que tem declarado com a sua boca que serve ao Senhor. Então ele chama povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Isso significa que os crentes foram literalmente comprados pelo Senhor. Nós fomos comprados por um alto preço, o preço de sangue. Foi o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós vemos aquele filme sobre Jesus, do Mel Gibson, e que passa Jesus todo ensanguentado, quem já viu esse filme? Né? Muitos de nós já vimos. Aquele filme é o filme que retrata realmente o que Jesus passou, porque realmente foi daquela forma. E assim, quando eu fui ver no cinema, teve uma pessoa que saiu de lá bravo, né? Falando, nossa, por que fazer uma coisa desse jeito e tal e tal? Mas ele teve a coragem, o Mel Gibson teve a coragem de fazer algo que foi daquela forma. Porque nós, durante tanto tempo, dentro da tradição católica, nós também achávamos que Jesus, o que estava na cruz, né? Eu tive uma formação católica, fiz todo o processo da Igreja Católica e me converti com 17 anos. Mas eu lembro, estudei em escola católica, eu lembro de ir na igreja e ver uma tela de Jesus assim, não machucado, mas um Jesus assim, com uma expressão de dor, e que Jesus, a gente sempre vê a expressão de Jesus com as suas partes íntimas cobertas, né? Com um pano na sua parte íntima, não é assim que a gente vê? Mas Jesus estava nu. Você sabia disso? Jesus estava nu na cruz. Então ali, Jesus, na cruz do Calvário, ele foi exposto à vergonha de todas as áreas. E é interessante que às vezes a gente pensa assim, não tem como Jesus se compadecer com a minha vergonha, né? E a gente fala, Jesus não sabe o que é, vamos colocar, sofrer um abuso na área sexual. Jesus não sabe o que é sofrer uma situação de dependência química. Sim, gente, ele sabe. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele foi na cruz, primeiro, em relação ao abuso, ele estava nu. Em relação a drogas, quando ofereceram para Jesus
eles ofereceram uma bebida. Você vai ver lá nos relatos, se você for procurar isso, você vai ver que ofereceram para Jesus uma esponja que tinha substâncias que eram alucinógenas, que eram substâncias que iam mudar a percepção cerebral de Jesus sobre as coisas. E ele não aceitou. Quero ouvir um glória a Deus. Então, muitas vezes, a gente pensa assim, não, essa situação de Jesus, Jesus não pode se identificar comigo. Situação de traição conjugal, Jesus foi traído, então ele pode se identificar com você, amém, gente? Então, assim, nós fomos, eu estava falando sobre o preço, né? Então, Jesus pagou um alto preço por nós, na cruz do Calvário, todo o seu sofrimento, tudo aquilo que ele viveu, mas ele não quer que nós vivamos nesse sofrimento. Ele passou todo esse sofrimento para nos libertar, para que nós pudéssemos ser livres. Amém? Glória a Deus. Então, nós não somos, nós pertencemos a Deus, amém? Fala comigo assim, eu pertenço ao Senhor. Então, se você é um crente que se entregou a sua vida para Jesus, você é um cristão, você é uma pessoa que pertence a Ele, amém? Então, os crentes, eles foram literalmente comprados pelo Senhor. Jesus pagou um alto preço, um preço de sangue. Então, nós somos servos, mas também somos escravos, nós pertencemos a Ele, amém? Glória a Deus. E Paulo explica como que foi que isso aconteceu. Abra comigo em Colossenses 1. Como que eu fui comprado, né? Colossenses 1, verso 13 até o verso 14. Colossenses 1, versos 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio de quê? Do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Amém? Então, antes de termos uma experiência de conversão a Deus, nós éramos servos do mal, né? Mas Deus nos libertou para que fôssemos seus servos em Cristo Jesus. Os cristãos, eles reconhecem o senhorio de Cristo e se submetem a eles. Às vezes a gente fala assim, né? Eu acho isso tão ruim, mas às vezes a gente fala assim, o crente de verdade, sabe? O cristão genuíno, sabe? Eu acho ruim essa expressão. Porque o cristão significa pequenos cristos. E é interessante que muitos morreram porque professaram a fé. Assim, quando a gente fala do Coliseu, né, muitas pessoas foram entregues a leões, foram mortos. Os mártires da igreja foram mortos para que esta palavra chegasse até nós. E nós muitas vezes não nos comportamos como servos. Nós abrimos mão disso por poucas coisas. Nós abrimos mão disso por uma satisfação. Nós abrimos mão disso por algo que a gente tem como cristalizado, que a gente aprendeu desde pequeno. Então, assim, a gente abre mão por ideologias humanas, a gente abre mão de tantas coisas, né? E às vezes é difícil. Então, eu creio assim, nós somos cristãos, nós carregamos o nome de Cristo na nossa vida, e nós precisamos ser servos de Deus, servos do Senhor, aqueles que fazem a tua vontade, a vontade dEle, amém? E em terceiro lugar, quando fomos comprados, Paulo fala, quando fomos comprados pelo sangue de Jesus, não apenas foi nos dado o privilégio de sermos servos de Deus,
mas também nós recebemos o privilégio da adoção. Por quê, bispa? Porque os filhos de Deus são aqueles que provenientes do povo de Israel. Ok, gente? Que tem como pai, o pai da fé, Abraão. Mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados. Quem conhece enxertar uma árvore, né? Então, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Nós fomos adotados por Deus. E através dessa adoção, nós temos tudo que um filho de Deus tem. Amém? Então, o Senhor nos adotou. Cristo nos redimiu e nós fomos adotados por Deus e nos tornamos também os seus filhos. Amém? Nós nos tornamos também os seus filhos. E através dessa grande obra que Jesus expiatória, que Cristo, que Ele fez, né, estabelecendo a justiça de Deus em nosso lugar, Cristo tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Nós fomos libertos do domínio do pecado e da condenação de Deus. E por isso que a Bíblia diz que nós não recebemos mais o espírito de escravidão. Fala comigo, espírito de escravidão não está mais na minha vida. Não está mais nas nossas vidas, porque nós somos filhos de Deus. Sabe? Não deixe a escravidão te subjugar. Não deixe a escravidão fazer parte da sua vida. Você é livre em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Ele te libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, nós precisamos ter esses conceitos muito bem claros na nossa vida. Eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, eu sou um filho de Deus. Sim, nós perguntamos, você é servo ou você é filho? Não, eu sou servo porque eu quero fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas eu também sou filho, filha. Por quê? Porque eu usufruo de um relacionamento de intimidade. Eu usufruo de um relacionamento de aconchego. Eu usufruo de um vínculo de amor com o Pai. Amém? E isso é tão interessante. E eu quero falar um pouquinho. Romanos 8,15 diz, mas o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, verso 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos. Fala comigo, eu sou filha, eu sou filho, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então nós podemos dizer, Pai, Paizinho, eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo do meu eu não sou mais escravo daquilo que eu penso, eu não sou mais escravo, eu sou livre, amém? Glória a Deus. Mas tem uma coisa muito interessante aí, e que eu quero falar. Para que nós possamos ter esse relacionamento de filhos de Deus também, de servos, de filhos, envolve relacionamento, intimidade e um vínculo de amor muito forte. Mas como é que nós entendemos Deus como Pai? Se muitas vezes, na nossa vivência de pai, nós tivemos um pai que não foi bom. Quando Deus traz essa comparação, Ele está querendo dizer um pai de amor, um bom pai. Mas muitas vezes, nós, na nossa prática, nós não tivemos um bom pai. Nós tivemos um pai que foi ruim, um pai que esteve ausente, um pai que esteve longe. Muitos tiveram pais que os espancaram muito, que falaram palavras duras, que falaram expressões
que um pai não deve falar para um filho. E muitos têm dificuldade de chamar Deus de pai. Tem gente que fala, né, o cara lá de cima. Eu acho uma expressão de muito desrespeito, uma pessoa que fala isso. É uma pessoa que não tem nenhuma intimidade com Deus. Porque eu lembro que quando eu me converti, eu chamar Deus de Senhor levou um tempo. Levou um tempo. Porque para eu chamar Deus de Senhor com os meus lábios, eu achava aquilo uma expressão forte. E à medida que eu fui relacionando com Deus, aí que eu fui começando a chamar Deus de Senhor. Depois eu fui chamando Deus de Pai. Mas para eu chamar Deus de Pai, eu tive de me deixar para trás aquela bagagem antiga do que era uma relação com o Pai de amor. Né? Porque o meu relacionamento com meu pai não foi muito favorável. Né? Meu pai era um homem distante, era um homem que viajava muito, era um homem grosseiro, era um homem assim, que não valorizava, não expressava. Ele teve as razões dele, porque ele foi criado a ferro e fogo também. Né? Não que eu esteja cobrando dele, mas nós precisamos ter esse olhar de perdão para com os nossos pais, para que nós possamos desenvolver um relacionamento com Deus. Amém? E é interessante, tanto como pai como mãe. Hoje eu estou falando Deus como pai, né? E a Bíblia fala do Espírito Santo. E o Espírito Santo é comparado muito ao relacionamento materno. Você sabia disso? Que o Espírito Santo, ele é comparado com isso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele gera em nós, amém? Então o Espírito Santo gera os filhos de Deus, ele gera a vida, o Espírito Santo é quem nos convence, é o Espírito Santo quem nos consola. Quem tem mais facilidade de consolar, é o homem ou a mulher? Geralmente é uma função mais feminina, né? Claro, tem as suas exceções, mas nós precisamos, sabe, ter esses conceitos que nós estão enrijecidos dentro de nós. Nós precisamos abrir mão, falar, Senhor, eu quero te conhecer como pai, não como meu pai natural, biológico, mas como o pai que tu és, o pai de amor, o pai eterno, o pai que me ama, o pai que está comigo em todo o tempo, que nunca vai me abandonar. A Bíblia diz, jamais te abandonarei, amém? A Bíblia diz tantas coisas da paternidade de Deus, do cuidado de Deus, sabe? Nós precisamos estabelecer isso na nossa vida, amém? Para solucionar essas questões, de ter dificuldade de chamar Deus de Pai, de entendermos Deus como Pai, nós precisamos fazer uma reprogramação na nossa mente, nas nossas emoções. Como é que eu faço isso? Você alinha com o que a palavra de Deus diz. E você passa a falar o que a palavra de Deus diz. Deus é meu Pai, Deus é meu Senhor, Deus me ama, eu sou filho de Deus. E a partir do momento que você começa a declarar, você começa a gerar aquele sentimento dentro de você. É interessante, às vezes a gente fala assim, eu preciso sentir para falar. Mas é o contrário, nós precisamos falar para sentir. Né? Então é diferente. A lógica, ela é diferente no reino de Deus. Então nós precisamos proclamar e crer com os nossos lábios no amor de Deus por nós e toda a dimensão do sacrifício de Jesus na cruz, né? Amém? Eu vou dar um exemplo para você, como a gente pode declarar isso. Então, quando vier aquele sentimento, primeira coisa, você precisa perdoar seu pai, se ele não foi um bom pai. Perdoa-o e aceita ele como ele é. Isso é para ele ter feito o que ele fez com você, se foram coisas ruins, a gente nunca dá aquilo que a gente não tem.
a gente só dá aquilo que a gente tem, não é verdade? Então, se ele não foi tão bom com você, é porque ele não recebeu, ele não tinha. Então, nós precisamos ter os olhos de Deus e termos compaixão e passarmos a olhar como Deus vê. Amém? Como Deus vê. E perdoá-lo. Perdoá-lo e seguir a nossa vida. Se for preciso estabelecer essa confiança, perdoar no íntimo do coração. E depois, o que eu faço? Depois você começa a declarar, né? A Bíblia, como você vai declarar? Eu pus um exemplo aqui, que eu costumo fazer, que eu faço. A Bíblia diz que quando eu recebo Jesus, o seu sacrifício por mim, eu me torno filho de Deus. Aí você diz, eu creio que por meio do sacrifício de Jesus, eu me tornei filho, filha de Deus. Eu pertenço a Deus. Ele é o meu Pai e Ele tem o melhor para a minha vida. Amém? Você começa a declarar isso. E sabe o que vai acontecer? Vai ter situações que você vai falar, eu sou filha de Deus. O sentimento vai vir. O sentimento vem. E aí aquilo se estabelece em você e te marca de uma forma positiva, em nome de Jesus. Amém? Essa experiência de se sentir filho vai ser consolidada no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. A equipe de louvor pode vir, pode subir. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que nós possamos ser servos e filhos. O servo é filho, o filho é servo. Amém? Como? Né? Eu não tive tempo de colocar aqui, mas se nós olharmos a parábola do filho pródigo, é muito isso. A parábola do filho pródigo mostra que o senhor da terra, ele tinha quantos filhos? 2. Um vivia servindo, fazia o que o pai queria, vivia ali, o outro não. O outro foi se tornou rebelde, falou, me dá aí, eu quero ir longe, eu quero viver minha vida, me dá parte da minha herança. E ele foi. Só que ele foi e viu que não era aquele caminho, o melhor caminho para ele. Só que ele se arrependeu e ele volta. E quando ele volta, o pai faz uma festa maravilhosa. E o outro filho, como é que fica? Fica ressentido. Fica assim, mas pai, o Senhor nunca me deu um novilho para que eu pudesse celebrar com os meus amigos. E o que o pai fala? Filho, é teu, você podia ter falado, eu quero um novilho para celebrar com os meus amigos. Então o filho estava ali, mas não estava, o outro filho, o irmão do filho pródigo, ele não estava usufruindo daquilo que Deus, da paternidade, ele não estava usufruindo. E Deus quer que nós possamos usufruir. Ele é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso Pai. E muitas vezes nós relacionamos apenas como servos. Esse outro filho, ele relacionava a Deus apenas como um servo. Ele estava lá fazendo um trabalho para o pai. E ele estava feliz fazendo esse trabalho para o pai. Mas quando ele viu o que aconteceu com seu irmão, isso trouxe um sentimento. Isso trouxe uma realidade emocional na vida dele. Mas graças a Deus que ele falou com o pai. Porque quando a gente fala, a gente é liberto. Quando a gente expõe com a nossa boca, a gente é transformado. Amém? Então é muito importante a gente falar com Deus, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente... Essa semana eu postei nas redes sociais algumas doenças que elas não têm uma causa física, elas são causas emocionais. Eu coloquei lá e muita gente curtiu e tudo. Tem uma palavra que diz, uma frase, que diz, quando a boca cala, o corpo fala. Então, muitas vezes, nós adoecemos porque nós não falamos das nossas dores emocionais.
Nós não falamos daquilo que machuca a emoção, daquilo que nos contraria, daquilo que nos traz dor. E para que nós possamos sermos livres, sermos totalmente restaurados, nós precisamos falar. Amém. Fica de pé onde você está, fecha os seus olhos e vai falando com Deus. Você que está em casa, fala com Deus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Como você quer relacionar com Deus? Vai falando com Ele. Senhor, eu quero ser chamada de serva, mas eu quero ser também relacionar contigo como filha, como alguém que tem liberdade, se chegar diante de ti. Eu quero viver, Senhor, conforme o teu reino, conforme a tua palavra me diz, Pai. Eu não quero ser incoerente, eu quero andar, Senhor, conforme a tua palavra me ensina, Pai. Eu quero me prostrar diante de ti, eu quero estar, Senhor, ó Deus, fazendo a tua vontade e não a minha, Pai. Por isso eu me coloco diante de ti, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te ungir. Você que quer relacionar com Deus como pai, como paizinho, como aquele que te abraça, te acolhe, te fortalece, te ajuda. Você nunca mais vai se sentir abandonado, mas você vai sentir que Ele está com você, mesmo quando as suas emoções falarem ao contrário. Você vai estar bem estabelecido, que o Senhor é o teu Deus, Ele é quem te fortalece. Saia do seu lugar. Se você deseja um novo nível de intimidade, você quer relacionar com Deus de uma forma nova, saia do seu lugar e venha receber esta unção. A unção que te cura, a unção que te fortalece, a unção que te leva a perdoar. Fala, eu perdoo, meu Pai, eu perdoo aqueles que me feriram, e eu sou livre para viver o que o Senhor tem para mim, Pai. Em nome de Jesus. Tudo que tenho é
Glória a Deus. Nós temos alguns pedidos de oração do chat, as pessoas que estão assistindo pelo chat. A Cristiane Leite pede oração pela libertação do seu filho e conversão do Sérgio Ricardo. Rodrigo Cruvinel pede oração e fortalecimento emocional e restituição em todas as áreas da vida dele. Todas as áreas da minha família, de Uberlândia, Brasília, Anápolis e da Europa. A Maria Cardoso pede oração pela saúde e fortalecimento espiritual, para que a minha família, para que a minha irmã Sônia possa recuperar da cirurgia no olho e que a visão seja recuperada em nome de Jesus. Estende as suas mãos aos céus. Pai, como igreja, como casa de Deus, como teus filhos, Senhor, servos do Senhor, nós intercedemos por aqueles que estão, Senhor, pedindo oração. Te pedimos pelo filho, pelo Sérgio Ricardo, filho da Cristiane. Senhor, que o seu filho seja liberto de tudo aquilo que o prende, que ele seja transportado para o reino do Filho do seu amor. Liberta, Senhor, o Sérgio Ricardo, e que a conversão seja sobre a vida dele. Oramos, Senhor, pelo fortalecimento emocional da família do Rodrigo Cruvinel. Todas as áreas, Senhor, da vida da família dele, haja restituição. Senhor, a família de Uberlândia, a família de Anápolis, de Brasília, Senhor, e aqueles que se encontram fora do Brasil, na Europa, recebam do fortalecimento emocional, espiritual. Senhor, que o Senhor restitua esta família na autoridade do nome de Jesus. Guarda o Rodrigo debaixo da proteção do sangue de Jesus, Pai. Senhor, oramos pela irmã da Dona Maria Cardoso, a Sônia. Senhor, oramos que o Senhor esteja com ela na recuperação da cirurgia nos olhos, que a visão dela seja totalmente recuperada. Senhor, e abençoamos a Dona Maria Cardoso na sua saúde, no seu fortalecimento espiritual, que ela possa, Senhor, confiar cada dia mais em Ti e se achegar a Ti, Senhor, em amor, como filha, como uma filha do Senhor, como alguém que é amada por Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos cada vida diante do Teu altar, cada um de nós, Senhor, debaixo da proteção do sangue de Jesus. Leva-nos a nos aliançar cada dia mais contigo, Pai. Oh Deus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o rosto dele sobre você, te conduza em paz. Seja uma semana de grandes vitórias na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.